Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem e que nós possamos juntos hoje conversar um pouquinho, refletir juntos a respeito de um tema que me parece fundamental. Eu gostaria de agradecer aos amigos da Casa Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Garça, a quem eu tenho um carinho muito grande, pelo convite, que muito me honra, permitindo que eu possa fazer essa reflexão e aprender junto com elas, né? Porque nós realmente ainda não sabemos nada. Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, para a gente poder reforçar dentro de nós aqueles pontos que nos atraem, que são tão necessários a todos nós. Eu vou esperar só alguns minutinhos para que as pessoas possam estar aqui, entrar no link e poder acessar, e a gente prossegue, começa a nossa palestra de hoje, né? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam fortalecidos internamente diante da vida, porque entendo que nós temos já muitos elementos que nos ajudam. Todo o Evangelho, toda a doutrina espírita são apoios profundos que a gente recebe da vida, do mestre, para que diante de todas as situações da vida a gente saiba aonde pisar, aonde se apoiar, né? Fácil? Não. Não é, nem pode ser, porque a gente não pode esquecer que estamos na escola, né? Recebendo lições que ignoramos, evidentemente, né? Lições que precisamos e que dependem do nosso esforço, dependem da nossa vontade para que sejam absorvidos e que sejam incorporados à nossa forma de viver. Eu gosto de dizer isso porque eu entendo que a doutrina espírita é, antes de tudo, e talvez acima de tudo, uma forma de viver, né? E há de ser a nossa forma de viver. Por isso que eu considero tão importante que a gente fique o tempo todo revisando os pontos, revisando os temas, porque nós não vamos assimilá-los só porque a gente leu uma dezena de vezes, né? Não é porque faz 20 anos que a gente frequenta a casa espírita que isso signifique que os ensinamentos que ouvimos e que estudamos foram incorporados à nossa forma de viver, nossa forma de sentir. Não é assim que funciona, né? Pelo menos não comigo, né? Eu leio, eu estudo, eu entendo, eu me emociono, mas no dia a dia eu percebo que aquilo não foi ainda suficientemente aprendido e que é preciso interiorizar tudo aquilo. Bem, então eu acho que a gente já pode fazer uma oração, né? E eu convido a todos para que a gente eleve o nosso pensamento a Jesus. Nós sabemos, Mestre, que o Senhor está conosco. Nós sabemos que a tua bondade não nos abandona. Nós sabemos que as tuas orientações nos chegam de mil formas e que o teu carinho profundo, que conhece as nossas dificuldades, está conosco. Mas ainda assim rogamos a tua ajuda, Mestre, para que saibamos estar contigo, para que saibamos
O que significa caminhar ao seu lado, ou, pelo menos, à tua procura. A procura de assimilarmos alguma coisa dos teus ensinos para o nosso dia a dia. Por isso te agradecemos imensamente a presença no nosso caminho. Imensamente este instante. Imensamente a doutrina, o Evangelho, os bons espíritos que nos convidam incessantemente às transformações necessárias. Te agradecemos, Mestre. Que a tua bondade nos ensine a guardarmos a tua luz e a tua paz em nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá? Bem, eu estava falando que a doutrina espírita é uma forma de viver. Eu estava falando que nós precisamos assimilar todo esse bem que nos chega para o nosso dia a dia, para que o nosso dia a dia se transforme. E eu percebo que muitas vezes a gente estuda a doutrina espírita, estuda o Evangelho, de uma forma que talvez não seja realmente adequada, que não seja uma forma que nos ajude de fato a assimilar as lições do Evangelho. O que eu estou dizendo? Eu penso que nós não podemos nos debruçar sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, como quem estuda qualquer outro assunto. Não é a mesma coisa que ler um jornal, que estudar história, estudar geografia, matemática. Não é a mesma coisa que estudar física. Porque nós estamos estudando alguma coisa relacionada à nossa vida. No fundo, a nós mesmos. Então, duas coisas me ajudam, duas formas de pensar que eu entendo que ajudam na interiorização desses sentimentos. Eu não estou falando interiorização, não estou me referindo a decorar. Porque decorar é só colocar na memória, né? E a gente precisa colocar no fundo da alma, né? E olha só, a palavra decorar significa decor, de coração, né? Esse deveria ser o formato correto, né? Nós nós colocarmos no coração, no sentimento, aquilo que estamos estudando. Mas geralmente só colocamos na memória e só repetimos como um papagaio ou um alto-falante. Eu penso, então, as duas coisas que me ajudam, que eu entendo que ajudam a todos. A primeira coisa é entender que o texto está falando comigo. Então eu gosto de brincar que no meu evangelho tem o meu nome. Então é assim: Edgar, perdoa os inimigos. Edgar, vírgula, tenha fé. No meu evangelho está escrito assim. O evangelho está falando comigo. Não está falando com meu vizinho, com alguém do grupo mediúnico ou alguém do centro. Está falando comigo. Está falando de mim, do que eu preciso. O Evangelho, no final das contas, é o próprio Cristo falando com você. Ele que nos disse que estaria conosco através dos tempos. Ele que nos disse que nunca nos abandonaria. Isso é verdadeiro de muitas formas, de muitas formas. E uma das formas, penso, é que a voz dele é o Evangelho. Atravessando o tempo e chegando até hoje, até onde eu estou, até a minha situação atual, a minha necessidade atual, para falar comigo, cuidando de mim, sendo expressão desse cuidado, do amor que ele tem, especificamente por mim e por cada um de nós.
Então o Evangelho fala comigo. Eu tenho que ler desta forma. Este é o primeiro item. Segundo item, a segunda postura, vamos dizer assim, que eu utilizo diante do estudo, principalmente do Evangelho, das questões morais, porque o Evangelho é um manual de relacionamento, né? Do relacionamento de mim para comigo, de mim para o outro e de mim para o Pai, né? Então, a segunda postura que eu utilizo no estudo do Evangelho, das questões morais, é entender que o Evangelho está falando de mim. Além de estar falando comigo, ele está falando de mim. Do que eu preciso. Por isso que, ao ler, ao estudar, eu preciso analisar os meus sentimentos. Exemplo, de novo naquela questão do amar os nossos inimigos. Eu quero amar os meus inimigos? Eu concordo que eu devo amar os meus inimigos? Eu aceito a orientação de amar os meus inimigos? Eu preciso me fazer essas perguntas diante, por exemplo, deste tópico. E eu tenho que fazer essas perguntas diante de todos os tópicos. Aquela orientação, aquele conselho que não está ali à toa, ele bate em mim de que forma? Ele causa o quê em mim? Eu preciso saber. Porque senão ele fica na superfície. Senão eu não me analiso. Porque na verdade verdadeira, eu não estou estudando o Evangelho. Eu estou me estudando diante do Evangelho. Eu estou me estudando diante da doutrina. Quando eu leio André Luiz, mesma coisa. Quando eu leio o Nosso Lar, André Luiz sou eu. Facilmente eu teria a vida de André Luiz. Eu passaria 8 anos ou mais no umbral. Eu cometeria os enganos que ele cometeu. Facilmente, se não pior. As dúvidas que ele teve, que ele apresentou no livro, eu teria. Talvez outras, piores, mais infantis. Tudo de bom que foi dito para André Luiz está sendo, pelo livro, dito a mim. E o que eu faço com isso? Como isso me toca? Como isso me toca? Então, gente, eu entendo que é dessa forma que a gente precisa estar junto à doutrina. Não é uma leitura como a gente lê o jornal. Senão a gente está perdendo praticamente tudo. Insisto, a doutrina está falando comigo, está falando de mim. Como eu sinto, qual é o impacto de cada item do que eu leio. E para que a gente possa vivenciar uma situação dessa, eu gostaria de pegar algumas linhas de uma mensagem para que a gente possa refletir junto nessa profundidade, na profundidade que a gente conseguir. Porque assim, não sei se vocês já perceberam, a gente vive batendo as portas do mundo espiritual, vive buscando Jesus em busca de auxílio. Mas será que a gente não tem? Será que o Pai não se antecipa? Ou já se antecipou? E já nos deu tudo o que nós precisamos para viver bem e sermos felizes e vencermos os desafios? Será, gente, que a gente
precisa de mais. Veja, eu sei que o céu não nos negará auxílio. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas ouvimos os conselhos já ditos. Tem uma mensagem do Bezerra muito impactante. Ele fala assim: não busquei diretrizes, não busquei novas diretrizes, porque já tendes no amor o perdão. Como a querer dizer que o perdão e o amor resolvem talvez todas as questões. Mas eu sei e sinto também a necessidade de que as coisas sejam detalhadas, que a síntese máxima do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu sinto que esse mandamento supremo precisa ser trocado em miúdos, porque também não o entendo colocado no meu dia a dia e preciso de ajuda. Então eu gostaria de pegar uma pequena mensagem, minúscula mensagem. Olha, tá aqui, ó, bem pequena. Ó, frente e verso desse papelzinho minúsculo, que tem um dedo de altura. E é daqui que eu me inspirei para o título do tema da nossa palestra de hoje. Essa mensagem é de Emmanuel, ela foi publicada no livro Astronautas do Além, uma psicografia do Chico, o amoroso Chico, e ela se chama Vencerás. Eu troquei pelo tema venceremos, porque todos nós venceremos. Mas percebam o título, vencerá, porque ele está falando comigo. Ele está falando, Edgar, você vencerá. Vencerás. Tu vencerás. Está falando comigo. Só o título já devia nos emocionar. Não podemos esquecer do título, viu, gente? Das coisas que a gente lê. O título é a síntese, é o resumo do que nós vamos encontrar. Ele está falando que eu vou vencer. Que você vai vencer. Será que Emmanuel falou isso à toa? Será que Emmanuel... Como que Emmanuel sabe que nós vamos vencer? Ou que nós somos capazes de vencer? Como? Será que não está por trás disso um conceito sublime, colocado no Evangelho, colocado por Jesus, de que nós somos filhos de Deus e temos dentro de nós a grandeza deste Pai, e que se utilizarmos essa grandeza venceremos? Acredito que sim. Sei que sim. Vencerás, ele está dizendo. Então, todos nós que temos as nossas dificuldades, que nós consideramos tremendas, e que talvez não sejam tão tremendas assim, tão gigantescas assim. Porque, ao mesmo tempo que talvez as dificuldades sejam muito grandes, a nossa grandeza é maior. Porque nós somos filhos de Deus. Esse conceito é minimizado, é desprezado. Essa verdade, filhos de Deus, é muito ignorada por cada um. É desprezada, é minimizada, porque a gente adora se inferiorizar. Adora dizer, mas eu sou nada em relação à grandeza não alcançada, de fato eu sou nada. Na necessidade de humildade, eu preciso me considerar bem pouco. Mas eu não posso me desvalorizar. Porque não é a mesma coisa. Eu não posso me considerar um ser inferior, ignorante, sem dúvida. Muito ignorante, sem dúvida. Nós precisamos, inclusive, nos considerar. Precisamos saber que não sabemos absolutamente nada, principalmente por estarmos encarnados. Porque isso nos limita mais amplamente ainda em termos
da quantidade de coisas que já adquirimos, ou que sabemos, ou que vivemos. Mas inferiores não, porque nós somos filhos de Deus. O material do qual nós somos feitos é nobilíssimo. Então, quando ele diz vencerás, ele está olhando para o ser eterno, filho de Deus, que somos cada um de nós. Com todos os erros que temos. Porque nenhum dos nossos erros, a soma dos nossos erros, não nos afastará do Pai. Não são capazes de nos afastar do Pai. Porque o Pai, apesar de conhecê-los um a um, prossegue a nos amar diante da óbvia questão de que ele nos tem um amor incondicional. Esse é só o título. Já permite que a gente, já impede que a gente pense tudo isso. Puxa, Emmanuel confia em mim. E além de Emmanuel, Jesus e o Pai, o meu Pai, o seu Criador, confia em você, como confia em mim. O título da mensagem está me dizendo tudo isso. E deve estar dizendo muito mais que talvez eu não tenha alcance para perceber. Vencerás é a afirmativa. O Pai está me dizendo, o meu Pai me chama pelo nome. Essa mensagem, ó, vencerás. Tá vendo? Mas só eu estou vendo que está escrito assim, Edgar, vencerás. E no lugar do Edgar, se você ler, tem o seu nome. João, vencerás. Selma, vencerás. Maria, vencerás. Miriam, vencerás. Carlos, vencerás. Quem está dizendo isso é o Pai. É Jesus. Você acredita nisso? É preciso pensar nessa questão. Vamos começar. Eu não tenho a pretensão de ler a mensagem toda, porque não é isso que interessa. Quando a gente está estudando, lendo o Evangelho, por exemplo, não é isso que interessa chegar ao final. Não é uma competição, não é uma prova de desempenho. Ler um livro, ler uma mensagem. O que nos interessa é entendê-la o mais possível, é espremê-la para sair todo o caldo, toda a essência dela. Então, podemos demorar meses para ler uma mensagem deste tamanho. Meses. Qual o problema? Porque existe um universo atrás de cada palavra. Olha o título. Vencerás. O Pai acredita, tem fé que eu vencerei. Como será que ele pensa isso? Por que será que ele pensa? O que ele vê que eu não estou vendo? E é óbvio que ele vê muito mais do que eu, não é? Falam que a gente precisa ter fé, não é? Em Deus. Eu penso que ter fé em Deus é bem fácil. Bem fácil. Ele é o Todo-Poderoso. Dá milhões de provas que nos ama. Dá milhões de provas do seu poder. Então, sinceramente, eu acho que hoje em dia, para a maioria de nós, confiar em Deus, ter fé em Deus é bem simples. Eu quero ver a gente confiar em nós. Eu considero realmente um desafio a gente ter fé em si mesmo. Você tem fé em você? Não? Por que não? Se o Pai, que tudo sabe, tem, e aqui está uma das provas, olha, Emmanuel dizendo, vencerás. Isso é fé em você. Se ele tem, por que você não teria? Você se conhece mais do que o próprio Pai,
Não acredito. Então vamos pensar. Se o Pai confia tão imensamente em mim, o que eu preciso para confiar também? Esse é o título, gente. Podemos continuar pensando a noite toda no título. Não desdenhem do título. Não desdenhem do título. Ele sempre é precioso. Vamos para o começo da mensagem? Emmanuel começa assim: não desanimes, persiste mais um tanto. Poxa vida, como que Emmanuel diz isso para mim? Será que o Emmanuel sabe das minhas lutas, das nossas lutas? Ele está dizendo para eu não desanimar, para eu insistir mais um tanto. Mas ele não fala quantas vezes eu tenho que persistir mais um tanto. Ele fala que não importa a situação que eu esteja, não desanime. Ele não sabe se eu estou no limite das minhas forças. Ou sabe? Ele diz para eu continuar mais um tanto, mais um pouco. Por que será? Por que será que ele faz esse pedido assim de cara? Como a prioridade primeira. A primeira coisa que ele diz na mensagem. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Dê mais um passo. Suporte mais hoje. Mais uma hora. Mais um dia. Prossiga mais um tanto. Eu não sei se eu disse bem quando eu usei a palavra suporte. Porque eu penso que nós não devemos suportar. Não sei se nós somos feitos para suportar, sabe? Acho que não. Muitas vezes eu vejo pessoas que suportam e um dia falam não suporto mais. Eu penso que nós somos feitos para compreender. Esse é o objetivo. E quem compreende não suporta. Compreende. E quem suporta talvez não compreende. Suporta. Mas ele diga, não desanime. Não desista. Veja, eu penso que ele não haverá condenação, porque o Pai não condena se eu não suportar, se nós não suportarmos. Mas eu preciso entender por que ele me sugere não desanimar. O que ele está vendo em mim que o habilita a me pedir isso? Com que ousadia Emmanuel me pede para suportar mais um tanto? Desculpa, para não desanimar, para persistir mais um tanto. Com que ousadia? Será que ele sabe de alguma reserva de força, de entendimento, de compreensão que existe dentro de mim? Será que ele sabe de algo de mim que eu não vejo? É possível. Sabe por que é possível? Porque existe uma resposta terrível, terrível, no livro dos Espíritos, que é a resposta, no meu entendimento, a mais impactante do livro dos Espíritos inteiro. Mais de 1000 questões. Mas essa mexe comigo de uma forma especial. Eu me refiro à pergunta 909 do livro dos Espíritos. E ela diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha só a pergunta. A pergunta é muito interessante. Poderia o homem,
pelos seus esforços, não é com a ajuda de alguém, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, orgulho, egoísmo, preguiça, etc. A resposta, gente, é terrível. E eu acho que a resposta está no fundo das duas primeiras frases da mensagem de Emmanuel. Ele pede para eu não desanimar, para eu persistir mais um tanto. Como é que você persiste mais um tanto? O que eu preciso para persistir mais um tanto? Eu preciso de uma reserva de energia, eu preciso de um esforço maior. De um esforço maior. E a resposta do Livro dos Espíritos é: então, poderia o homem, com seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim. Categoricamente, sim. Mas ele prossegue. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Não. Quando eu li isso com atenção, eu falei: não é possível. Não. Os espíritos superiores devem ter se enganado nessa resposta. Esforços insignificantes. Parece tão difícil. Parece que eu tenho que usar um esforço imenso para não desanimar, para persistir mais um tanto. E ele vem me falar que eu preciso fazer, que eu consigo vencer as minhas más inclinações com esforços insignificantes. Não é possível. Ele não está falando de mim. Ele não está falando da raça humana. Ele não está falando do homem. Do homem como humanidade. Não está falando. Não é possível. E ele prossegue. A coisa piora. Ele continua assim. O que lhe falta é a vontade. A vontade de vencer, ele está se referindo. O que lhe falta é a vontade. E termina terrivelmente, dizendo assim: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É muito impactante essa resposta. Ele está nos dizendo, ele está me dizendo que ele está falando comigo e está falando de mim. Lembra que eu disse? Ele está falando que eu não faço esforços. Ele está falando que me falta vontade. Será que isso está certo? Bem, eu tenho que perguntar para mim mesmo. Eu tenho que perguntar se eu tenho a disposição para fazer os esforços na direção do caminho do Cristo. Ele está perguntando para cada um de nós. Porque é assim, a 909, lembra? O livro tem o meu nome, então ele está falando assim, poderia sempre o Edgar, não o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim. E frequentemente, o Edgar poderia fazer esforços muito insignificantes. O que falta ao Edgar é a vontade. O livro está falando de mim. Está falando de quem está lendo. E aí? Como que a gente prossegue? O livro dos Espíritos está errado?
ou ele está certo? Eu me enquadro nessa categoria ou isso não serve para mim? Talvez ele esteja falando de um monte de gente, não esteja falando de mim. Não sei, é uma possibilidade. Mas vamos fazer um autoexame de consciência, né? Porque está aqui o livro e eu. E quem é o livro? Se ele é a voz da espiritualidade superior, se ele está coerente com os ensinamentos do Cristo e nós não conseguimos dizer que não esteja, ou ele está falando de uma grande maioria de pessoas, possivelmente, certamente, eu preciso saber se eu me enquadro nessa grande categoria de pessoas. Por isso que lá atrás, quando eu exemplifiquei de que o texto está falando comigo, eu perguntei se a gente quer perdoar os nossos inimigos conforme o Evangelho aconselha. Mas voltando aqui para a questão do Emmanuel, eu posso perguntar: eu quero não desanimar? É o conselho do Emmanuel. Não desanimes. Eu quero não desanimar? Ou é um hábito ou um vício da minha parte que eu desanime? Desanimar ou não desanimar não é uma decisão, gente. Não é uma escolha. Eu tenho quem me ajude a não desanimar, gente. Alguém pode dizer, não, eu não tenho ninguém que me ajude, eu estou sozinho na luta. É mesmo? Isso é uma verdade? Ou isso é uma ilusão confortável? Não foi o Cristo que disse, vinde a mim os aflitos e os sobrecarregados, para que eu os alivie? Estamos sozinhos, gente. Recorremos ao Cristo. Haverá alguém mais forte e capaz e em condições do que ele de nos ajudar? Recorremos a ele. Fomos a ele. Vinde a mim. Ele não está dizendo que basta pedir. É preciso ir até ele. Isso é muito diferente. Mas eu não quero entrar na análise desta frase. Eu quero apenas refletir se eu quero ajuda. E se peço como quem quer ser ajudado. Porque o esforço, conforme a resposta da 909, precisa ser meu. Quero não desanimar. Quero persistir mais um pouco. Quero me esforçar mais um tanto. Já que a resposta terrível, eu insisto, ele diz que frequentemente a gente consegue vencer as nossas más inclinações fazendo esforços muito insignificantes. Não é nem insignificantes, é muito insignificantes. Essa resposta é terrível, 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 não me canso de dizer. E aí, gente? A gente precisa parar tudo. Precisa parar tudo. Precisa parar tudo para pensar nisso. Para pensar se a gente quer fazer o esforço. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver se nós queremos. Porque a resposta nos fala que a gente não se esforça, que a gente não tem vontade.
que a gente não tem vontade. Esse é o X da questão. E aí a gente precisa ver se a resposta está certa ou está errada. Vamos prosseguir. Ele continua assim: não cultives pessimismo. Uma frase simples. Emmanuel é assim, direto. Não cultives pessimismo. Por que que ele me faz? Para mim, porque ele está falando para mim, lembra? Por que que ele me faz essa observação? Não deve ser à toa. Deve ser porque possivelmente eu cultivo o pessimismo. Ele sabe como eu funciono. Ele sabe das minhas dificuldades, das nossas dificuldades. Então ele não, os grandes espíritos, os grandes corações não falam nada à toa, não jogam tesouros ao vento. Ele está falando isso por um motivo. Não cultives pessimismo. Por que ele está falando isso? Porque eu cultivo. Porque muitas vezes sou pessimista. E pessimismo é sinal de falta de confiança, de falta de fé. E o pessimismo aqui na vida? Não. É em mim. Sou pessimista sobre mim. Por que eu desisto? Porque eu acredito que não vou conseguir. E por que eu acredito nisso? Porque sou pessimista. Não vou conseguir porque sou pessimista porque não vou conseguir ou não vou conseguir porque eu não quero me esforçar? Qual que é a verdade verdadeira de mim? Não estou falando de ninguém, porque de ninguém eu não sei analisar, não consigo, não tenho informação, não sou competente para isso, nem a pessoa que deve fazer isso. Porque cada um só deve se analisar. Então, eu devo e posso, e sei, e preciso saber me analisar. Então, Emmanuel está dizendo que eu não devo cultivar. Cultivar, não é ter. Olha só, vamos analisar. A gente precisa analisar palavra a palavra. Ele está falando que eu cultivo. Cultivar, você sabe o que é cultivar, né, gente? Cultivar uma planta, cultivar uma flor, não é um ato de um minuto. Ele não está falando para eu não ser, para eu não ter pessimismo, assim. Ah, hoje eu estou pessimista. Não, não, ele está falando para eu não cultivar. Quem cultiva, cuida. Cultivar é cuidar, é regar, é colocar adubo, é querer que cresça. Quando eu cultivo pessimismo, é porque eu quero ter pessimismo. Porque ninguém cultiva o que não quer. É uma decisão consciente, porque ela acontece ao longo do tempo. Muitas vezes. Para eu cultivar uma árvore, eu preciso de uma dedicação de anos, muitas vezes. E se eu estou cultivando o pessimismo, significa que eu estou me dedicando a isso. Muitas vezes. Deliberadamente. Ele está falando que eu cultivo. Deve ser, se eu cultivo é porque eu quero, se eu cultivo é porque eu acho que existe alguma vantagem em cultivar pessimismo. É, de fato, ele cria uma. Se eu sou pessimista, ele cria uma ótima desculpa para eu não me esforçar, para eu desanimar. Afinal de contas, com o pessimismo, eu não acredito, eu não tenho confiança de que eu conseguirei. E uma forma de eu não desanimar, uma ação que eu possa fazer e que é muito eficiente para que me ajuda a não desanimar é não cultivar o pessimismo. 3 linhas da mensagem estão mostrando o quanto Jesus, através de Emmanuel, bons espíritos, espíritos superiores, evoluídos, em nome do Cristo, me conhecem. 3 linhas. 4 se eu considerar o título, que eu não posso desprezar, evidentemente. 3 linhas. Agora, eu poderia ler rapidamente, já terminado lá no final. E eu perderia tudo. Percebem como ele está falando de mim?
Percebe como a mensagem me ajuda? Percebem que, como uma mensagem como essa, e qualquer uma de Emmanuel, me ajuda na tarefa do autoconhecimento, mas eu não vou me conhecer se eu ler as mensagens elevadas da doutrina, se eu ler como eu leio o jornal. Não vou. Porque eu vou estar lendo uma coisa que não tem nada a ver comigo, que pode até me atingir, mas não está falando do meu interior. Nada no jornal fala do meu interior. Né? Agora, se eu ler entendendo que isso é de mim e para mim, e se eu parar com calma para me perguntar por que que está escrito isso? O que que isso tem a ver comigo? De que forma e onde isso me atinge? O quanto isso é a minha realidade íntima? E o quanto eu não me esforço, como diz a 909, sobre isso. Porque quando ele coloca não cultives o pessimismo, eu preciso me perguntar se eu quero não cultivar. Parar de cultivar. Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Senão, eu estou enganando a quem? Lendo essa mensagem. No dia ler, jogo fora. Não é? Não quero. E veja, nós somos absolutamente livres para não querer. Eu só me parece importante que a gente seja honesto conosco. Conosco. Eu não quero me esforçar. Ponto. Tudo bem. Tem todo o direito, toda a liberdade. Nem o pai vai te condenar. O amor do pai continua intacto sobre você, continua amando infinitamente, da mesma forma. É um caminho. E nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Somos e seremos sempre livres para escolher os nossos caminhos. Mas como já sabemos, é da lei que a gente não seja capaz, não tem o direito de escolher aonde o nosso caminho nos levará. Isso é uma propriedade, um direito do caminho nos levar a um lugar. Ele continua. Centraliza-te no bem a fazer. Centraliza-se. Coloque no centro. Coloque na prioridade. Coloque como a coisa mais importante. O quê? Que interesse? O bem a fazer. Olha, gente, é possível pensar que nessas 4 linhas ele já deu o roteiro de uma vida inteira. Ele já deu uma orientação que transforma qualquer de nossas vidas, a vida de qualquer um de nós. Coloque no centro o bem a fazer. Não é isso também o que significa amar o próximo como a si mesmo? Não é isso que também significa fora da caridade não há salvação? Não é isso. Não é outra forma de dizer fora da caridade não há salvação, de dizer ama o próximo como você ama a si mesmo? Não é isso uma outra forma de dizer aquela orientação de Kardec que diz que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem? Centraliza-te no bem a fazer. E aí vem ele está falando comigo. Eu preciso responder. Quero colocar no centro da minha vida o bem a fazer, aonde eu estou. Quero.
ou eu quero outra coisa? Ou eu quero outros interesses? Ou eu quero fazer outra coisa? Ou os meus planos são outros? Ah, eu quero ser feliz, quero curtir a vida, ok? Responda essa pergunta dessa forma. Seja honesto. É importante. Importante. Claro que eu posso dizer, não, não, mas eu quero ser feliz, ok? É digno esse objetivo. É justo esse objetivo. Quem ser vivo não quer ser feliz? Mas ainda assim eu preciso perguntar, ou o tema, o texto pergunta. Mas isso daqui é para você ser feliz. Olha o título, vencerás. O que é vencer? Vencer é ser feliz. Não, não conheço, não admito outro, outro prêmio ao vencer na vida. Não admito. Todos os outros, no meu entendimento, são menores do que ser feliz. Ah, é ser um homem de bem. Ser um homem de bem é ser feliz. Ah, evoluir. Evoluir é ser feliz. Realmente feliz. Verdadeiramente. Espiritualmente feliz. A única felicidade, portanto, real. Então, se eu quero ser feliz, se o meu plano é ser feliz, não há outro caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Acredito nisso. Reconheço Jesus como sendo o caminho. Ele não diz que ele é um caminho, porque se ele é um, tem outros. Ele disse que ele é o caminho, o único caminho. Acredito nisso? Ou nós ainda estamos tentando outros caminhos, testando outros caminhos para ver se a gente faz menos esforços, se a gente não faz o que precisamos fazer para ser feliz. O Evangelho diz que ninguém enganará a lei. Que lei é essa? Será que é aquela lei que foi tão sutilmente, eu digo sutilmente, mas ela é tão óbvia, tão sutilmente colocada por Jesus quando ele disse que cada um terá segundo as suas obras? Isso é uma lei. Aliás, é a lei do esforço, que depende do seu esforço, depende da direção do seu esforço. Você receberá segundo o seu esforço. Centraliza-te no bem a fazer. Quero, preciso saber. Senão, eu estou vivendo uma vida de ilusões. E o texto prossegue, amigos. Magnífico. Falando assim, de uma forma extremamente impactante. Mas só se você está disposto a prestar atenção. Só se você está disposto a não lê-la como quem lê uma informação banal, uma notícia qualquer do jornal. Essa é uma minúscula mensagem do Emmanuel. Ele escreveu, possivelmente, através do Chico, milhares. E nós temos o Evangelho. E nós temos André Luiz. E nós temos Emmanuel. E nós temos
Manuel Filomeno de Miranda, e nós temos tantos outros que nos falam assim, profundamente. O que vamos fazer? Vamos continuar indo às casas espíritas para fingir que estudamos? Repito, e desculpe a franqueza, para fingir que estudamos? Ou nós vamos à casa espírita finalmente? Ou nós iremos à casa espírita finalmente para a gente se enxergar com a gente mesmo? Amparo temos todos. Todos. Na medida, no tamanho, no lugar e na hora que nós tanto precisamos. Mas será que queremos o amparo? Porque nós temos o amparo para seguir esse caminho. Nós não temos amparo para seguir outro caminho. Nenhum. E mesmo assim escolhemos ir. Ainda bem que não temos. Nós temos o amparo para seguir o caminho do Cristo. O caminho que nos traz felicidade verdadeira, não as ilusórias. Queremos este? É possível que por conta desse descompasso entre o amparo que queremos para seguir o caminho que a gente quer e o amparo que existe para seguir o caminho do Cristo, o caminho, por conta desse descompasso, a gente se sinta desamparado. Porque nós só temos o amparo que nos leva ao Cristo. Nós não temos mais nenhum outro. Nós só temos o amparo que nos salva de nós mesmos, o grande inimigo que temos, que somos nós mesmos. Mas o amparo para seguir o caminho, que é o Cristo, não pode padecer nenhuma dúvida de que nós não tenhamos. Eu encerro aqui, não somente por causa do tempo, mas porque entendo que a mensagem já está dada. Não é preciso se estender. E não tenham dúvidas, meus amigos, que eu estou falando para mim mesmo. Em primeiríssimo lugar. Aliás, falar para mim mesmo é a única autorização que eu tenho. Falar para mim mesmo. Porque quem pode falar para vocês é só o Cristo. E ele fala. E fala alto. Que nós possamos ouvi-lo cada vez mais. Aqui eu encerro esse momento de extrema importância para mim. Que tenha sido, que seja bom para vocês. Por isso eu agradeço imensamente esta oportunidade. E agradeço ao Mestre de todos nós, aquele que jamais nos desampara, aquele que prometeu e cumpre a promessa de estar conosco através dos tempos, nos amando, como mestre, como modelo, como guia, nos acompanhando de perto, para que a gente tenha tudo o que necessita para seguir o caminho. Obrigado, Mestre, por este instante, por todos os instantes. E assim seja. O Mestre nos abençoa. Não tenhamos dúvidas. Que possamos ir em paz. Que assim seja. Obrigado, amigos. Fiquem bem. Tchau, tchau.